Olá, tudo bem com você? Coloquei essa música aqui em fundo musical, cantada, essa letra é da Carlos Moisés, do Ministério Voz da Verdade, e uma das músicas mais regravadas pela Igreja Católica, que na voz do Padre Antônio Maria ficou perfeita. Escolhi justamente pelo Padre Antônio Maria porque eu quero falar um pouquinho de Maria com você. Separei alguns textos aqui, vou ver se meu tempo do vídeo vai dar. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Vamos lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse: tirai a água, levai ao mestre-salas, e o levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho. Eu quero, nesse contexto, eu não quero falar muito do milagre de Jesus, e sim da importância de Maria. Às vezes esquecemos um pouco de dar a devida importância, né? Para se ter um pequeno resumo da importância de Maria, eu quero falar o quanto Maria era cheia do Espírito Santo. Mas vamos lá. Isso foi lido em João, capítulo 2, versículo 1 até o início do 9 ali. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Voltando ao versículo 28. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Para não prolongar tanto também, no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu do anjo do Senhor. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas a Maria, tua mulher, porque dela está gerado do Espírito Santo. Voltando no livro de João, que é onde eu quero me ater, o quanto Maria era cheia do Espírito Santo, porque quando Jesus foi convidado ali para aquelas bodas, Maria, sua mãe, até então, o ministério de Jesus, ele não estava, digamos assim, ele não estava claro para as pessoas. As pessoas ainda perguntavam: Jesus, filho de Maria, né? Jesus, filho de José? Ele não tinha ainda
resplandecido a sua glória. É interessante porque se a gente já ter no versículo 4, mulher, que tenho eu contigo? Maria, quando ela criou Jesus, ela, aos passos de Jesus, como toda mãe, como toda, né, boa mãe, mas ela tinha a revelação, até porque ela foi agraciada por um anjo, né, pelo Espírito Santo, e um anjo foi até Maria conversar com ela. Ela sabia que tinha um ministério em Jesus, um ministério de Deus, um ministério divino, de luz. Agora imagina, 30 anos se passaram e nada tinha acontecido. Como que Maria sabia que exatamente naquele momento, naquela festa, ele se revelaria como Deus? Porque você pensa, desde a queda do homem, ali com Adão e Eva, né? Eva, a primeira mulher ali, até os dias de hoje, Maria foi escolhida como bendita entre todas as mulheres, para gerar o nosso, o meu e o seu Salvador. Naquele momento, Maria, ela teve uma revelação do Espírito Santo, porque ela era cheia do Espírito Santo. Como que ela chegaria e falaria, Jesus, acabou o vinho? Ela estava dando um impulso. É claro que Deus não precisa disso, é uma metáfora. Mas ela sabia, ela tinha revelação, que seria naquele momento um milagre. Porque ali ela ainda estava conversando ainda com Jesus, o homem. Aí da agora para frente, olha, cara, que revelação que Maria tinha. Agora para frente ela vai conversar com Jesus, o Deus. Então, quando ela falou, Jesus, não tem vinho. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chega na minha hora. Daquele momento para frente, ela sabia que ela estaria conversando com o próprio Deus encarnado. É uma revelação tremenda. Porque Jesus já disse, você, o que tenho eu contigo? Se fosse às vezes uma outra mãe, falar, menino sem educação, te criei tão bem criado. Vamos embora então. A festa não vai ser legal. Mas aonde eu ainda fico mais ainda fã da revelação, porque ela virou e disse aos serventes, aquelas pessoas, ela virou e falou assim, ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Depois de ter aquela resposta, ela ainda teve a convicção do Espírito Santo que dali para frente não seria o Jesus homem, seria o Jesus Deus. E esse Deus honrou ela até o final, até a cruz, né? Quando na cruz ele deixou ali o seu irmão, um dos seus discípulos, e disse, eis aí a tua mãe. Mas esse texto de João, a gente vê quão graciosa ela era pelo Espírito Santo. Não só de trazer o Salvador à Terra, de gerar o Salvador, mas de ter a plena revelação da obra, do ministério do seu filho, homem, e quando ele queria ser a revelação, o esplendor do próprio Deus. Ela sabia que aquele momento seria a revelação dele como o próprio Deus. Então é isso aí. Não é um Natal atrasado, mas só algo referente à mãe, a que gerou o Cristo,
o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da casa de Davi, o príncipe da casa de Jacó. Tem uns gatinhos aqui assistindo também. Príncipe da casa de Jacó, porque Jacó era pecador. Ela gerou o príncipe dos pecadores, aquele que viria trazer a salvação. A Bíblia não referiu o príncipe da casa de Israel, da casa de Jacó. Porque Israel é um nome transformado, Jacó é um nome de pecador. Um abraço, que Deus abençoe.